na tua visão, o que é que faz mais sentido? E se essas duas visões são mutuamente excludentes, né? Se elas se anulam, o que faz mais sentido? Bitcoin como reserva de valor, ou ele também poderia ser um ativo como um meio de pagamento para, sei lá, remessas entre fronteiras, ou entre... Principalmente isso, né? Fluxo de capital global, né? Eu posso completar só Claro, claro. Eu queria saber também, porque assim, como que você acha que a gente construiria um sistema financeiro em volta do Bitcoin? Porque, por exemplo, um imóvel você consegue rentabilizar ele, você consegue fazer dinheiro com ele, né? Esse é um dos dos porquês você tem valor dentro do imóvel. O Bitcoin, claro, ele é um ativo escasso, a gente tem essa tese de acumular o máximo e não vender, mas a gente precisaria ter um sistema financeiro construído em volta dele para dar mais utilidade para ele. Por exemplo, o caso que a gente comentou antes aqui, de você colocar Bitcoin na Coinbase através do protocolo da Morpho e utilizar para colateral para tomar empréstimo. Isso é um caso de um sistema financeiro sendo construído em volta do Bitcoin. Então, explorar um pouco disso também, acho que. O cara quer que o Chile é Morpho, né? Ele tá falando da Morpho. Pô. Não. Tô brincando. compra meus bags aí, cara. Eu acho que as duas visões da reserva de valor e do meio de troca, elas envolvem trade-offs diferentes. Não dá para ser tudo ao mesmo tempo. E a comunidade do Bitcoin escolheu levar a moeda pelo caminho da reserva de valor. Tem 2 livros muito interessantes que contam a história da guerra civil do Bitcoin lá em 2016, 2015 a 2017. Guerra dos blocos? Do tamanho do bloco. Um deles chama The Block Size War, a guerra do tamanho dos blocos. Conta a história do lado do vencedor. E o outro chama Hijacking Bitcoin. Conta a história do lado do perdedor. Que era o lado que queria que o Bitcoin fosse mais rápido, mais moeda, mais barato. Os blocos da blockchain maiores. E o outro lado que venceu é o lado dos blocos menores, de um Bitcoin mais robusto, mais difícil de mudar, taxas mais caras, né? E eu costumo dizer que... E mais centralizado. Mais descentralizado, em tese, o dos blocos menores. Não, blocos maiores que eu tava falando. O dos blocos maiores seria mais centralizado, exatamente. Foi a grande crítica. Né? Por que mais centralizado? Porque aí você precisa de um hardware mais parrudo para rodar um nó na sua máquina. E rodar um nó é o que te dá o direito político na rede do Bitcoin. Dizer, eu quero usar essa versão ou essa versão do código. E aí o argumento dos caras é que, a lei de Moore, o hardware vai continuar melhorando e as pessoas vão continuar... a blockchain vai ficar mais pesada, mas o hardware vai acompanhar esse crescimento. Então era o argumento deles. Tem certo valor esse argumento. E aí o outro lado ganhou. Então o Bitcoin seguiu pelo caminho de priorizar a robustez, o bloco menor, taxas mais caras, etc., ser uma reserva de valor. A empresa que drivou muito dessa mudança, a Blockstream, essa mudança não, né, desse caminho, a Blockstream tem interesses comerciais no Bitcoin seguir por esse caminho, porque é uma empresa que desenvolve segundas camadas para o Bitcoin. Então, se o Bitcoin for caro de usar na base, for uma reserva de valor, não uma moeda barata, transacional, você vai ter que usar as segundas camadas para transacionar. Essa empresa faz segundas camadas. Então, eu tô contando tudo isso para dizer que, tipo assim, o Bitcoin, a história dele não é perfeita. Ela é muito path dependent. Tem várias coisas que foram acontecendo como consequências de coisas anteriores que, tipo assim, se você rodar o dado de novo, vai ser uma história completamente diferente, sabe? E na época em que essa guerra aconteceu, ainda não tinha Pix, ainda não tinha o Venmo do tamanho que é nos Estados Unidos, ainda tinha uma lacuna para você ter uma moeda única política da internet, como meio de troca mesmo, uma lacuna que o lado perdedor nessa guerra queria preencher. A gente nunca vai saber se isso seria possível ou não, porque o Bitcoin escolheu outro caminho. Então virou reserva de valor. E aí essa narrativa da reserva de valor fez o preço passar dos $1.000 pela primeira vez, fez o preço chegar a $10.000, fez o preço chegar a $100.000, então não dá para dizer que os caras erraram na escolha. Porque preço maior no Bitcoin aumenta a segurança da rede, porque paga melhor os mineradores, é um espiral ali de efeito de rede que o Bitcoin ele é um negócio que é Lind, né? Quanto mais ele vive, maior expectativa de vida ele tem. Lind? O efeito Lind, né? O efeito das coisas que são antifrágeis, L-I-N-D-Y. E que quanto mais tempo de vida elas têm, maior a expectativa de vida dela. Normalmente é o contrário, no ser humano. Quanto mais velho ele, menor a expectativa de vida restante. No caso do Bitcoin, hoje com 16 anos, ele tem você espera que ele viva muito mais do que você esperaria quando ele tinha 1 ano, entendeu? Desculpa, eu tava rindo aqui, eu pensava que lindo era assim um pronome neutro aqui pra o Bitcoin é lindo. Ai, gente, você ficou pensando, né? Cara, mas ó, você falou uma frase que eu achei muito boa, que é, não dá pra ser tudo. Talvez esse tenha sido o grande erro da Ethereum. Tentou ser tudo, né? O Ultra Sound Money, o ativo que é o, sei lá, o Digital Oil,
reserva de valor ao mesmo tempo. Mas, focando aqui em Bitcoin, não dá para ser tudo reserva de valor. Quem que vai ser o meio de pagamento nesse mundo mais desglobalizado? Excelente pergunta. Hoje são as stablecoins, né? Os dados não me deixam mentir. Hoje o maior volume transacional que tem em qualquer blockchain é de stablecoin. Tirando talvez na do Bitcoin. Hoje você pega onde que mais tem volume de stablecoin é tipo na Tron. É uma blockchain de terceira linha, assim. O que me sugere que o pessoal que tá usando stablecoin para fazer pagamento internacional não tá liga interessado. Pra dizer... Não. Quer buscar essa zona cinzenta jurídica, arbitragem regulatória, facilidade de mandar dinheiro. E, tipo assim, não vai ser censurado e é isso, entendeu? Não é sobre descentralização. É sobre prática na ponta. Porque os apps que oferecem isso pra galera que transaciona internacionalmente, eles não estão nem aí pra blockchain que tá usando. Né? Tem um, inclusive, no Brasil que tá bem grande, eu não vou falar o nome aqui, mas quem tá ouvindo talvez saiba. Usa Tron, stablecoin na Tron. Comércio Brasil-China. Então eu acho que hoje o meio de pagamento são stablecoins. São outras moedas que usam infraestrutura spawnada pelo Bitcoin e pelos vizinhos do Bitcoin, mas são outras moedas. Stablecoin pode ser CBDC um dia, talvez outras que ainda não nasceram. Tipo a RAI, que é uma stablecoin, stablecoins novas, né? Tipo essa RAI é muito interessante, a gente pode falar dela depois. Stable asset, né? E aí a galera mais maxi do Bitcoin espera que dê para fazer tudo e que o Bitcoin seja tanto uma reserva de valor quanto uma moeda através da escala em camadas. Então eles têm a Lightning Network e outros jeitos de você fazer micropagamentos com Bitcoin, mas que, ao meu ver, tem muito mais fricção e estão dando muito menos certo do que stablecoins. Quem você acha que vai ser essa camada das stablecoins? Você falou aí de algumas opções, né? Pô, beleza. O cara não tá nem aí se é centralizado ou não. O cara tá atrás de arbitragem regulatória de vantagem, né? Pô, quem me dá mais margem aqui, eu vou usar. Quem hoje, no mercado, em termos de plataforma de contrato inteligente, oferece isso e talvez ofereça aí um bônus de, capital intelectual, né? De muita gente que tá desenvolvendo lá, maior quantidade de aplicações. Se isso faz diferença. Eu acho que até hoje o que fez diferença nesse sentido foi você ter uma blockchain com um efeito de rede. O que isso significa? As ferramentas que o pessoal usa para desenvolver para essa blockchain, conforme as pessoas vão fazendo novas ferramentas, novas aplicações, se você quer fazer uma coisa nova, já tem um monte de ferramenta para você usar. Versus você chegar numa blockchain nova que ainda não tem nada, você tem que criar as próprias ferramentas. Então, até hoje, o que definiu o sucesso de uma blockchain nesse sentido foi esse efeito de rede, para mim. E a Ethereum foi líder até hoje. Eu acho que a gente está entrando numa era em que ficou ridiculamente fácil você lançar uma aplicação nova, uma moeda nova, ou desfrutar dessa infraestrutura que já está construída. Nos últimos 10 anos, essa infraestrutura foi construída. Então, hoje está muito mais fácil. O custo de você lançar uma moeda hoje é zero. Então, tem coisas que você faz no estalar de dedos que no passado levaria meses. E eu acho que a gente está entrando numa era em que o diferencial vai ser a capacidade de distribuição. O poder de barganha vai estar na camada de agregação ali. Então, eu acho que a Coinbase vai ter vai ser importantíssima. Ela tem uma segunda camada dela, a Base, né? É uma blockchain dela. Eu acho que tem tudo para ser uma das maiores canais de volume de stablecoin do mundo. A Binance tem a dela. E tem um on-ramp também, né? Que é essa passagem da infraestrutura centralizada que todo mundo usa, né? O Pix, para o blockchain. É onde você tem a conta, é onde o usuário no fim do dia vai lá e faz login para ver. Isso tem um poder que é difícil de subestimar. Então esses caras, acho que nessa nova era, vai ser menos efeito de rede, a parte técnica e de ser welcoming para desenvolvedores, e mais quem que tem o poder de verdade de fazer o usuário escolher o A ou B. Porque a hora que a Coinbase virar a chavinha lá da Ethereum para Base, ninguém vai ver, ninguém vai reclamar, entendeu? Então é isso que importa. Wallets também, a gente ainda não viu wallets unicórnios gigantescos, mas elas têm um poder. A Phantom talvez seja a primeira aí a fazer algum movimento mais agressivo nesse sentido. Então, eu boto muita fé na Base, sendo mais objetivo na resposta. Na Solana e na Ethereum. Acho que hoje são as três que dominam aí.